Olá, esse é o podcast Prevenidas, Juventudes Ocupando as Redes com Prevenção Combinada e Cidadania Positiva, um projeto de coinonia em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, que tem como objetivo falar sobre práticas e estratégias de prevenção para e a partir da perspectiva jovem. Nossos episódios vão contar com a presença de alguns educadores e alunos do projeto, que também fizeram parte do Hub de Influenciadores Digitais. Eu sou Priscila Cardoso e hoje a gente vai receber Alan Gomes, que foi um oficineiro do projeto, e Thiago, que vai falar sobre o tema prevenção no rolê. Pode se apresentar, Thiago. Oi gente, eu me chamo Thiago, tenho 23 anos, sou morador da Zona Norte de São Paulo, da região da Brasilândia. Faço parte do projeto Prevenção para Todos, que é um projeto que atua na região. E fiz parte do Hub de Influenciadores e também fiz o curso do Prevenidas, o Multiverso. Olá a todos, eu sou Alan, eu sou sanitarista de formação. Tenho aí trabalhado pelo menos há algum tempo, há 4 anos, com prevenção combinada e muito focado de como ampliar o acesso da população jovem, negra, LGBTQIAPN+, das estratégias de prevenção, né? PEP, PrEP, testagem, redução de danos. Como é que a gente faz isso num ambiente de festa, né? Que é um pouco da nossa conversa de hoje. Muito feliz de estar aqui com vocês. E aí é sobre isso que a gente vai falar. Quero saber como que se fala sobre prevenção no meio do rolê. Porque a gente tem essa coisa tradicional de falar de preservativo, como se isso resolvesse a vida, né? Usem preservativo, mas aí você tá lá no rolê, você olha aquela pessoa gostosinha, você vai querer ir pro banheiro, você vai querer ir pro dark room. Como que é isso? Porque a gente tem que falar de prevenção na prática, né? Queria ouvir um pouco de vocês. E eu, particularmente, tento sempre andar com preservativo. E aí, se eu tô sem preservativo, assim, o máximo que eu vou, sexo oral. Pode falar sobre isso, né? Pode. E aí eu tento me segurar ao máximo, pra não rolar penetração nem nada. E aí, se eu tô sem preservativo, eu também pergunto se a pessoa tem, se a pessoa não tem, eu sempre falo, então não vai rolar mais que isso, vamos pra outro lugar então. Mas é porque eu tenho muito poucas experiências em dark room, glory hole, essas coisas assim. Acho que muito legal o que o Thiago trouxe, né? Porque acho que uma reflexão importante que a gente tem que fazer, né, é que as juventudes são muito diversas, né? Um jovem negro que está lá na Brasilândia é muito diferente de um jovem branco que está na Santa Cecília, por exemplo, né? Que o acesso à prevenção vai ser muito diferenciado. E pensar o rolê como um espaço de prevenção é também tensionar a política pública numa outra direção, né? Porque a gente parar para pensar, né, o que é a prevenção do HIV, ela deve ser vista como um direito. E aí, quando a população jovem está na festa, está se afetando, está flertando com uma outra pessoa, né, independente da sua identidade de gênero, isso tem que entrar na pauta da festa, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que as festas que a gente circula, vai curtir, vai tomar uma cerveja, vai fumar um baseado, também tem que ter esse olhar para a prevenção combinada, que vai ser a partir da redução de danos, né? Então, por exemplo, eu estou numa cena lá sexual, no contexto de pegação, com certeza a festa pode se responsabilizar de ter o preservativo externo, de ter o gel lubrificante, de ter as informações de PEP, de PrEP, de ter um espaço de acolhimento para essas pessoas que usaram alguma substância, descansar e tirar informações sobre isso. Obviamente, né, essa é uma discussão muito tensa e muito calorosa, né, porque a nível de política pública isso não está dado. O que está dado é disponibilizar o insumo, é fazer a testagem extramuro, mas quando a gente trabalha a prevenção no rolê, a gente vai ter que trabalhar muito mais ampliado, né? É trabalhar o acesso à água para reduzir danos, é trabalhar mesmo com audiovisual, com a comunicação, para realmente comunicar de uma outra forma, que não está no serviço de saúde, está realmente na rua, né? Está no fluxo, está no baile funk, está na batalha de rima. Então fazer a prevenção do rolê é olhar para esses jovens, onde esses jovens estão e como a gente pode qualificar o acesso, né? Então, se eu estou
num sarau cultural, por exemplo, eu vou levar testagem para levar acesso à sorologia. Se eu estou no fluxo, eu vou fazer parceria na tabacaria, na adega, para levar o insumo, né? Porque a gente sabe, né, o quão difícil é andar num fluxo no baile funk. É impossível, né? Por exemplo, no Paraisópolis, né, onde tem o baile do Bega, tem o Beco da Mamada. Que esse eu adoro esse lugar, porque lá é um espaço importante, né, de fazer sexo, né? Porque normalmente essa galerinha que tá na periferia não tem grana para acessar motel, não sabe onde pega a camisinha. Então lá é um ponto importante para fazer a prevenção no rolê. Então a prevenção no rolê vai se dar nesses planos que a política pública muitas vezes não vai se ocupar. E a nossa experiência, né, tanto a experiência a nível da política, acadêmica e também aquela ativista, vai mostrar esse cenário de como fazer a prevenção. Interessante você falar dessa perspectiva, né, de quem vai fazer as parcerias nos bairros, né, de quem vai levar os insumos e tal. E legal também que o Thiago, ele vem num processo de também como liderança de prevenção de jovens. Então, vocês podiam falar um pouquinho com relação à mandala da prevenção, né, as possibilidades para além do preservativo. Como que funciona isso? Como é que é nos seus espaços, tanto com os seus amigos, quanto como uma pessoa que vai distribuir esses insumos na sua região? Eu comecei a me envolver bastante com a causa do HIV e AIDS prevenção, porque eu tive uma relação sexual desprotegida, e aí falei, caralho, e agora? O que eu vou fazer? Aí comecei a ligar no site de madrugada, ninguém atendia, liguei no pronto-socorro aqui da Barra Funda, aí vim até aqui correndo, assim, urgente. Preciso começar a tomar a PEP. E aí tive um contato bem legal, assim, o pessoal foi bem tranquilo, mas me surpreende bastante em não ter uma ação, assim, na Brasilândia. Aí, por conta disso, a Jéssica, que já era minha amiga do ensino médio, a gente foi conversando, eu falei, olha, acho que a gente precisa desenvolver isso aqui na Brasilândia. E aí a gente foi desenvolvendo com um coletivo de bairro durante a pandemia. A gente fez alguma distribuição de autoteste. E aí a gente percebeu que, principalmente as mulheres pretas que retiravam as cestas, elas ficavam muito chocadas com o autoteste. Era tipo, não sei como isso funciona. Vou fazer isso agora, já vai ser o resultado? Me dá mais um pra levar pro meu filho. E também com o lance do preservativo interno, que é o preservativo feminino, né? Todas elas muito chocadas. E aí a gente bolou o projeto, fizemos o desenvolvimento do projeto na Brasilândia, e a gente aborda bastante a questão da PEP e da PrEP, porque é muito desconhecido, tanto é que no Facebook tem vários posts de empresas privadas que vendem a PrEP para homens gays, pessoas trans, e o pessoal não sabe, né, da existência. E todo dia, assim, a gente quando fala, principalmente lá na região da Brasilândia, é sempre uma pessoa que tá surpresa com o assunto porque nunca ouvi falar. Nas escolas também, né? Acho que nas escolas, quando a gente entra para falar, os alunos estão muito mais abertos do que na nossa época, pelo menos, e eles escutam, tiram dúvidas sem vergonha mesmo. A gente pede pro professor sair da sala, mas é sempre esse lance de surpresa. Eles sempre são pegos de surpresa com a informação, porque é algo que não chega para eles. Como é que a escola, os professores, a direção recebe isso, né? A gente tem feito um trabalho de formiguinha, então a gente sempre, às vezes, é um professor que faz indicação um pro outro, e aí a gente fala, olha, a gente pode falar sobre isso, manda um escopinho antes, e aí eles são bem tranquilos. Até agora a gente não teve nenhum problema. Inclusive teve uma outra escola que chamou a gente para falar sobre o movimento LGBT. Muito legal, né, esse trabalho. E você, Alan, nesse processo aí, dessas coisas que você traz, como que você é recebido para falar sobre isso, né? Você chega num espaço tradicional para falar do Beco da Mamada, precisam estar preparados para isso. Como que é? Eu acho que tem uma coisa importante, né, que a própria prevenção combinada coloca pra gente, é que a prevenção ela não vai se dar dentro do serviço de saúde. A prevenção combinada não vai se dar dentro do gabinete de uma política. A prevenção combinada só vai acontecer em diálogo. Isso que essa experiência do Thiago e do coletivo Prevenidas, né, vai se dar no diálogo com a educação, no diálogo com a cultura, no diálogo com o transporte, no diálogo com a assistência social.
social. Porque se a gente for pensar, quem são as pessoas mais afetadas pela epidemia de HIV é aquelas que a gente já sabe. São mais negras, são mais pobres, são mais trans, né? São aquelas que fogem desse quadro, né? Desse enquadrinhamento que é cis, branco e hétero. E aí, né, tensionar a política pública nesses lugares é um desafio, né, porque as pessoas não estão acostumadas a falar de gênero e sexualidade, né, o próprio ambiente da escola, né, a gente sabe da dificuldade que é, né, dos professores entenderem a proposta. Normalmente é sempre o professor mais descolado da escola, que vai ser aquele de biologia ou vai ser aquele de educação física, porque está aberto para esse lugar. Mas, na verdade, o professor de história, o professor de sociologia, o professor de literatura tem um papel importantíssimo nessa construção, né, talvez agora, num governo político melhor, né, um pouco mais favorável a direitos humanos, a gente consiga avançar nessas pautas, né? E aí, né, acho que o nosso trabalho, né, de política pública dentro do HIV foi mostrando que a resposta está na cultura. A gente só vai conseguir avançar nessas questões se cultura e educação estiverem conectadas uma na outra, porque achar que a resposta está na saúde é um erro na formulação da política pública, né? Porque as pessoas estão vivendo outros espaços, né? Que não é esse da saúde. E a saúde tem uma abordagem muito normativa, né? Da prática sexual, do gênero, da sexualidade. Então, se muitas vezes, né, a gente sabe que isso acontece à torta à direito, talvez no município de São Paulo menos, né, mas se for pegar uma realidade no fundão do Amazonas, se eu falar transei sem camisinha, putz, vai ser uma chuva de moralismo, né? Isso vai me afastar do serviço de saúde, eu vou me infectar com HIV e eu vou positivar para HIV. E aí nessa relação, né, de quem mais se infecta, são pessoas negras, né? Aqui no município de São Paulo, por exemplo, o Thiago está na Brasilândia, já sabe disso, né? São as mulheres pretas que morrem mais de AIDS. O que explica isso? O que explica é o racismo, né? Que a saúde não dá conta de explicar, né? Que se dá num outro plano maior. Então, a experiência nossa, né, de política pública é fazer esses tensionamentos e falar, saúde é direito de todos, prevenção também, e muitas vezes as pessoas pretas, jovens, nem têm direito ao acesso, nem sabem dessa possibilidade de tensionar a política pública. Então, quando vem uma experiência do tipo do Prevenidas, mostra, é possível realmente fazer uma outra política. Não essa que está na Secretaria de Saúde, né, que é importante, avança, mas a gente precisa avançar cada vez mais nessa resposta programática. Interessante essa coisa que você citou, né, sobre a culpabilização do prazer sexual, né? E isso está em diversos âmbitos, questão do sexismo, questão do racismo, a questão da transfobia, né? E é interessante a gente falar sobre prevenção, não numa coisa moralista, julgadora, né? Usa a camisinha, não, parece até uma fala que vem da igreja, né, tradicional. Mas se você transar só com uma parceria só, isso não vai acontecer. Tudo bem você ser gay, tudo bem você querer ir no beco da mamada. Me pegou esse beco da mamada. É maravilhoso, é maravilhoso. Você tem que falar sobre. É maravilhoso. Mas você tem que seguir essa regra, senão você não presta, né? Não pode se falar de prazer. Quando a gente percebe alguns movimentos de prevenção, sempre não. Na maioria das vezes vem nessa pegada moralista, né? De, se você não se prevenir, você vai morrer de AIDS, né? Não se fala do prazer, não se fala da curtição. Então, acho que vocês duas são pessoas, assim, muito referência pra gente, assim, pra mim, especialmente, nesse sentido de tudo bem ter prazer e tá prazer associado à prevenção. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Sim. Eu acho que essa é a grande sacada hoje, né, 2023, em falar de prevenção combinada. É falar de prazer, falar de tesão, porque aí sim eu consigo construir para as juventudes, para qualquer pessoa que transa, gente, né, sexualidades saudáveis, né, sem medo de dialogar as estratégias de prevenção. Hoje eu tô sem preservativo. Não tem problema, eu tô na PrEP. Hoje não quero usar. Tudo bem, se aquelas duas pessoas não quiserem usar o preservativo, nem não saberem da sua sorologia, faz a PrEP no dia seguinte. Então a gente tem muitas estratégias hoje para falar de prazer e tesão nas práticas sexuais que 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não tinha isso, por quê? A gente tinha uma repressão sexual muito forte, né, das populações LGBTQIAPN+, né? 50 anos atrás a gente estava construindo a revolta de Stonewall,
no mundo, né? E que esse contexto, né, de reprimir a sexualidade vai ocasionar isso mesmo, né? Esse tesão por outras práticas sexuais, né? Que sejam mais ampliadas. Eu gosto muito do Beco da Mamada, na verdade é até anterior a isso, né? Eu gosto muito do funk, porque o funk ajuda a gente a olhar as periferias brasileiras, né? Como esse conhecimento é produzido pelas periferias brasileiras. E o funk é inegável, né? Então, tem uma música do MC Dog Bass, se eu não me engano, que é do Heliópolis. Ele fala que é uma música chamada Baforando o Lança Enquanto Ela Me Mama. Então, ele dá dois contextos importantíssimos. Do lança-perfume, um uso importante nas periferias, e o sexo oral, que é muito bom, né? Associar uma coisa com a outra. E isso, a nível de uma política pública, é desafiador, né? Porque como é que eu vou falar? Porque eu enquanto política pública, posso falar, tem que usar camisinha, tem que fazer a PEP, tem que fazer a PrEP. Mas quando aciona o problema uso de drogas, aí todo mundo fica batendo na cabeça. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora, né? Eu só sei cuidar de HIV, não sei cuidar de drogas. E aí é esse lugar da integralidade do cuidado, né? As pessoas são várias. Ela não tá só na caixinha do HIV ou na caixinha da droga. Tá tudo misturado. Então o baile funk pra mim hoje é uma grande potência porque ajuda como processo educativo mesmo, né? Nas escolas, por exemplo, que pega na garotada, a gente revela a idade, né? Quando a gente fala, né? Eu tenho 30 anos, tá? Mas enfim, né? A gente vai trabalhando com as pessoas, né? A gente vai adotando esse vocabulário. O que pega nas escolas hoje também é a questão do funk, no baile do Iraque, né? Que é na Zona Norte, né, Thiago? Sim. O baile do Iraque. O baile do Iraque hoje é uma potência importante pra essa galerinha jovem e preta, porque é o único espaço de socialização dessa galera. Porque vir pro centro muitas vezes, ou até mesmo morar na perifa, envolve uma abordagem policial, envolve apanhar. Então tem outras coisas que estão dentro dessa construção de viver na cidade que extrapola a política pública, né? Extrapola essa noção do que é mesmo política pública. Não é só o HIV, não é só o direito à cidade, não é só o uso de drogas. É tudo isso junto e misturado. E o fluxo é isso, né? Essa mistura muito doida. Beco da Mamada, por exemplo. Acho que nas escolas, quando a gente vai falar, a gente sempre fala sobre... Porque quando a gente, pelo menos na nossa época, parece que eu me formei há 50 anos, né? Eu tô te falando. 5 anos. Nas escolas a gente vê muito aquelas imagens, né? Das ISTs lá, que causam medo. Olha, usa preservativo, e é isso. E aí você não sabe de nada, você sai sem saber de nada. Parece aqueles avisos do cigarro. Você sai achando você que HIV e AIDS é a mesma coisa, que fez sexo desprotegido já pegou, que vai surgir ali uma IST... E aí a gente normaliza bastante isso nas escolas, falando das nossas próprias experiências. Quando a gente fala, olha, a gente transa mesmo, a gente sabe que vocês também transam, e tá tudo bem, mas vocês precisam se prevenir, é isso. E aí o que causa, acho que um pouco de estranheza nos alunos, quando a gente vai falar, é quando tem algum professor perto. E aí a gente sempre... Algumas professoras são mais educadas de perguntar, né? Vocês querem que a gente fique na sala? E aí a gente fala... Com a gente não seja assim, né? Aí a gente fala, ai, pode ficar. Fica, se você puder sair, aí sai de boa. Mas tem umas que querem ficar mesmo, e aí eles ficam um pouco mais constrangidos. Mas eu acho que é isso, a gente tenta normalizar a questão do prazer, da transa, todo mundo transa, aí tá tudo certo. E aborda também as questões LGBT, de prevenção, do uso de lubrificante, que na nossa época ninguém, né? Nunca ouvi falar sobre nenhum tipo de lance sexual LGBT na escola. Então a gente teve que descobrir e agora tô me ensinando, tá muito bacana. Gente, então vamos finalizar então essa conversa gostosa. Quero que vocês falem então considerações finais sobre a temática. Acho, com certeza são esses espaços de diálogo, né? Ter podcast falando sobre isso, ter rodas de conversa falando sobre isso, ter espaços públicos, né? Serviços de saúde, equipamentos culturais, escolas, centros comunitários, ONGs, falando desse espaço importante de prevenção, né? Acho que, como eu disse, né? Nem é visto como direito, às vezes, né? Prevenção no rolê, ou direito à cidade, ou direito à prevenção. E aí, né, acho que uma coisa que a gente aprendeu muito na história da AIDS, da prevenção, é a mobilização comunitária. A gente só consegue mudar quadros de saúde, de doença, com a população opinando sobre as coisas que atravessam elas, né? Eles. Então, acho que é muito importante esse fortalecimento. E, de novo, né, num espaço, num momento político importante agora, né? Um retorno à democracia, né? E que as pessoas, de fato, possam ser ouvidas.
Então eu acho que, e para mim a prevenção combinada tem que estar na rua, tem que estar no diálogo com a juventude, com as pessoas pretas, com as pessoas trans, com as pessoas que moram na rua, com todo mundo, né? Acho que a prevenção é direito de todo mundo. Acho que isso que é importante da gente pautar sempre nos espaços, né? E sempre mudar o acolhimento no serviço de saúde, mudar o tratamento que eu recebo no serviço de saúde se eu sofri alguma violação de direito. Então acho que é tensionar. O que eu tenho para finalizar é sempre tensionar a política pública para melhorar mesmo, né, o nosso atendimento, né, que é de direito, né, SUS é de direito. Eu acho que a gente como cidadão precisa cobrar bastante mesmo, de fato, mais políticas públicas, mais acesso. E como dica para geral, assim, para quem está ouvindo o podcast, todo mundo, é falar sobre. Sempre tem uma pessoa que não conhece, sempre tem uma pessoa que não sabe, nunca ouviu falar. E as informações que a gente tem, a gente compartilhando elas, a gente pode salvar muitas vidas por aí. Uma amiga minha mesmo, ela teve um lance de contaminação. E aí depois do projeto ela ficou sabendo sobre a PEP, sobre a PrEP. Ela falou, olha, se eu tivesse sabido antes... Eu falei, pois é, amiga. Infelizmente a falta de informação faz isso. Então a gente precisa sempre estar falando. E é isso. Gente, maravilhoso. Muito obrigada. Termina esse episódio. Espero que vocês tenham gostado e não percam o próximo episódio de Prevenidas Juventudes Ocupando as Redes com prevenção combinada e cidadania positiva.